Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa, inscreva-se, dê o seu like. Obrigado. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, companheiros e companheiras, pessoas de todas as linhas e ideologias políticas. Estamos começando hoje, agora às 20 horas, hoje no dia 30 de abril de 2021, mais um programa TVD Entrevista. Hoje temos como convidado o vereador João Pessoa, que é Marcos Henrique, vereador pelo PT, e que hoje nós vamos discutir várias questões inerentes à questão do PT aqui na Paraíba e também no Brasil. É fundamental lembrar que 2022 está aí, as eleições estão chegando. Nesse meio tempo pode ocorrer, sim, o impeachment de Bolsonaro. Se ocorrer o impeachment de Bolsonaro, provavelmente o vice, que é um general aposentado, vai assumir, e isso muda o quadro político de uma maneira substancial. E é importante também lembrar a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir que Rodrigo Pires tem sofrido torturas na prisão de forma bastante ostensiva, na forma de intimidar o ativismo político contra essa gestão, contra essa política que o governo Bolsonaro vem aplicando no Brasil. E também quero dizer que a Índia Sônia Guajajara, que esteve com o pessoal como candidata a vice, ela também foi intimada pela Polícia Federal hoje para depor por críticas à política indigenista do governo federal em relação aos índios do Brasil. E temos também na bancada o advogado que está radicado em Brasília, o advogado paraibano Marcos Paiva, que é um prazer recebê-lo. Então, sendo assim, vou chamá-los todos à tela para que possamos, então, desenvolver o debate, cujo tema hoje é o xadrez da política das esquerdas, o xadrez das esquerdas na política da Paraíba e no Brasil. Portanto, seja bem-vindo, vereador Marcos Henrique. Nós temos dois Marcos hoje no programa, então seja bem-vindo, vereador Marcos Henrique. Depois eu passarei a palavra também, dando as boas-vindas ao nosso amigo advogado, doutor Marcos Paiva. Tudo bem, vereador? Boa noite, Eliseu. Eu queria agradecer inicialmente o convite e participar desse programa pela primeira vez. Queria saudar o doutor Marcos Paiva, grande prazer em conhecê-lo, e me colocar à disposição aí dos internautas, dos seus telespectadores, para a gente fazer um bom debate e tentar elucidar e tentar passar um pouco do que a gente sente no momento político atual. Antes de passar as boas-vindas ao doutor Marcos Paiva, eu gostaria de deixar gravado aqui que nós, normalmente, ao vivo, a audiência ela começa aos poucos e ela não aumenta muito, mas nós temos um canal no YouTube e depois esse vídeo vai para esse canal e vai para o nosso site, e aí a visualização, a assistência desses vídeos aumenta substancialmente em mais de 1000%. São 200, 300 pessoas que ouvem e assistem o vídeo. Por isso é muito fundamental o debate que nós promovemos aqui, porque ele fica registrado e muitas pessoas depois têm acesso posterior. Então, foi bem divulgado, com certeza, muitas pessoas já deram sinal de que vão aparecer, mas é como se diz, na questão da pontualidade, nós não somos britânicos, né? Então, o doutor Marcos Paiva, me parece que deu algum problema, ele se desconectou. Então, eu passo a palavra agora ao vereador Marcos Henrique, dizendo
para que ele opine algumas coisas importantes. Bom, o doutor Marcos Paiva voltou agora. Doutor Marcos Paiva, seja bem-vindo. Está sem microfone. Muito obrigado, mestre, um grande mestre, Eliseu Mariotti. Eu fico muito feliz de estarmos juntos novamente para ouvir nessa nossa conversa o ilustre vereador, a quem eu alcei a deputado, mas, na verdade, não houve um equívoco, houve uma premonição. É um prazer. Com certeza. Deixa eu colocar aqui no grupo, que às vezes as pessoas começam a perguntar. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao vereador Marcos Henrique sobre uma questão importante, antes de nós entrarmos no patamar nacional e a gente falar sobre a Paraíba. Nessas eleições, houve um problema com o PT e o PSB, de Ricardo Coutinho, com relação aos apoios das candidaturas de esquerda à Prefeitura de João Pessoa. Isso, obviamente, que prejudicou bastante, vamos dizer, como é que eu posso dizer, a força da esquerda na campanha, mas houve, sim, uma insistência do deputado estadual Anísio Maia, que já esteve aqui, inclusive, no nosso programa, em ser candidato, que é um direito legítimo dele, né? E o PT da Paraíba, em sua maioria, se manifestou a favor dessa candidatura própria, ao mesmo tempo que o PT nacional insistia, por conta de talvez um compromisso, já que o ex-governador Ricardo Coutinho apoiou o Lula livre, e fez uma intervenção branca, se é que eu posso dizer assim, na forma de que o PT aqui apoiasse o ex-governador Ricardo Coutinho como candidato a prefeito de João Pessoa. Bom, no final das contas, houve uma disputa judicial e Anísio Maia continuou candidato e Ricardo também continuou candidato. Eu gostaria de uma radiografia, vereador, sua, sobre esse momento que nós passamos e como isso realmente, na sua visão, interferiu nas eleições de 2020. Realmente foi um fato lamentável que aconteceu. As esquerdas poderiam estar juntos num projeto e, infelizmente, a gente demorou muito para fechar uma chapa. Na verdade, o nome de Ricardo apareceu no dia da nossa convenção. Estávamos fazendo todo tipo de conjectura e de articulações políticas, chegou até o ponto da gente tentar compor com o partido do prefeito, com o PV, e todas essas construções, já naquele tempo, com o entendimento que as esquerdas deveriam se juntar. Não só a esquerda, mas centro-esquerda também deveria se juntar. Infelizmente, você está num caminho que, às vezes, para muitos não tem volta. E eu também não censuro os companheiros que mantiveram a candidatura de Anísio, não. Achei que é uma opinião pessoal, é importante o PT ter candidatura própria. No entanto, a candidatura de Ricardo era a candidatura que tinha maior viabilidade naquele momento. E a gente, eu fui um dos que defendi candidatura própria no PT, certo? Sempre defendi isso, e a candidatura de Anísio, ela tinha tudo para deslanchar, certo? Porque era a única candidatura da esquerda que tinha, entre aspas, dos partidos grandes, porque Ricardo não era candidato. Quando o Ricardo foi candidato, aí muitos companheiros refletiram o seguinte: olha, Ricardo ele tem um capital político maior do que o de Anísio. E muitos companheiros migraram para o lado de Ricardo Coutinho, que acabou sendo o Ricardo tendo uma votação, 10% da votação, enquanto Anísio Maia teve 1,5%. E isso foi fruto dessa falta de unidade. Não é? A gente não pôde capacitar e não pôde, vamos dizer assim,
ter uma progressão maior nessa eleição, justamente por conta desse descompasso que houve entre as esquerdas. Isso foi ruim. Eu fui candidato a vereador e era uma situação muito incômoda, porque a justiça interviu, e aí a gente não sabia quem botava na cédula, se botava o 13 ou se botava o 40, porque isso quer dizer, nós tínhamos a possibilidade de fazer 2 vereadores, só fizemos 1. Justamente uma das coisas que influenciou foi essa falta de unidade. Eu não vou aqui achar culpado, não vou aqui dizer culpado, porque cada um tem o seu pensamento político. O processo ele foi muito atabalhoado e eu acho que nós perdemos uma grande chance de crescer. E a gente ficou aí realmente bem, vamos dizer assim, diminuído, vamos dizer assim. Não foi bacana, não foi legal. O senhor acha que as relações de Anísio Maia com o PT ficaram estremecidas, ficaram de uma maneira irreversível, ou isso é uma coisa que se conserta tranquilamente e para 2022 estarem as esquerdas da Paraíba unidas num projeto comum? Anísio Maia estremeceu, realmente, tanto que tem um pedido de expulsão, de Anísio Maia. Mas eu não creio que isso deva ser levado, porque Anísio Maia é um grande deputado e, num momento de muita discussão, aí tudo pode acontecer. Esperava-se que Anísio Maia tivesse uma ponderação melhor, mas quem conhece Anísio Maia sabe que ele é uma pessoa bastante vamos dizer, incisiva. Agora, eu acho que não deve ter uma repercussão maior. Não creio que esse pedido de expulsão deva perdurar. Eu acho que todo mundo tem que aprender. Eu acho que a gente aprendeu muito, todos os 2 lados, mas aprendemos muito com isso, para não correr o risco de novo. Eu espero que o PT ele possa se unir novamente, porque ninguém é obrigado a pensar igual, mas esse momento de 2020, ele dividiu muito o Partido dos Trabalhadores. Até hoje, nós estamos com uma divisão, uma fissura séria. O senhor fala na Paraíba, né? Na Paraíba. Na Paraíba. Mas, assim, eu acredito que nós temos grandes dirigentes, homens e mulheres. O companheiro Anísio Maia é um deputado atuante, a companheira Juscelia é uma companheira também, foi presidente do PT e defendeu seu ponto de vista. Logicamente que a direção nacional também tinha uma dívida de gratidão com o Ricardo Coutinho, isso pesou muito, porque Ricardo Coutinho ele arregaçou as mangas na época que Dilma estava sendo impeachmentada. Na época, ele deu a cara para bater, né? Deu a cara para bater, fez aquela transposição, aquela inauguração foi antológica lá em Monteiro. Então, Ricardo Coutinho, ele é um grande companheiro. Eu não abandono Ricardo Coutinho porque eu não deixo de reconhecer tudo que ele fez. Ricardo Coutinho foi um grande governador, foi um grande companheiro, e a gente não pode, nesse momento, a gente tem que reconhecer que foi um momento de acirramento, mas todos nós estamos num campo. Pelo fato de você não gostar de Ricardo, você não pode jamais desconhecer que Ricardo Coutinho é um grande companheiro da esquerda. Pelo fato de você ser contra Anísio Maia, você não pode reconhecer que Anísio Maia é um grande companheiro, é um grande militante de esquerda. Então, não tem porquê a gente, nesse momento a gente tem que ser muito objetivo, Eliseu. A gente tem que pensar que a gente tem uma eleição, a gente tem que unir a esquerda. A gente tem a perspectiva de ter o maior cabo eleitoral desse Brasil, chamado Luiz Inácio da Silva, que vem aqui para Paraíba defender os nossos nomes, entendeu? Porque ele vai falar para uma população que está saturada, uma população. E ele é a maioria na Paraíba. Pois é, então eu acho que o momento é de pé no chão, o momento é da gente refletir, esquecer um pouco 2020 e pensar no futuro. Porque que as disputas regionais, elas caracterizam questões particulares de cada região, né? Vamos dizer, particulares é uma forma de dizer, mas o que eu quero dizer é questões regionais que estão, vamos dizer, são alheias às questões do projeto nacional, né? É claro que
num partido democrático e pluralista, há que se ter um respeito pelas características, pelas disputas regionais e tentar trabalhar pela conciliação. Mas, quando não é possível, o partido pratica a intervenção, como houve no PSB, e no PT pode haver muito bem. E isso aí faz parte do estatuto. Né? Acabou havendo intervenção do PT. E faz parte do estatuto, é uma questão legal, então não tem problema nesse sentido. Eu vou passar a bola agora para nosso amigo Dr. Marcos Paiva para questionar o nosso vereador. Microfone. Perdão, eu tenho a parte minha motora, é muito lerda. Veja bem, eminente vereador, eu também eu fico solidário com suas colocações, porque eu sempre digo, eu me considero como um velho marinheiro que nunca se afasta do cais porque tem os olhos presos no mar. Eu saí da Paraíba há muitos anos, mas nunca perdi o contato. Eu tenho, pela minha história de vida, um profundo respeito, admiração e carinho por Anísio Maia. Anísio eu o conheci quando Anísio ainda era menino, e com 13, 14 anos, e que já ia na minha casa, que nós morávamos perto, em Miramar, não é? Para discutirmos questões do socialismo, do existencialismo, e na época eu já estava cassado, que eu fui cassado em 68, não é? Pela época do artigo 95, e aquele decreto 488, não me lembro o nome, que cassou os estudantes secundaristas, e Anísio ia muito lá em casa para a gente se reunir e discutir a situação do Brasil com aquele desfacelamento do que a gente chamava aparelho, não é? Então, se reestruturou os contatos e tal, e houve a criação de um partido do qual Anísio Maia foi um dos corifeus. Depois Anísio foi para o PT. Então, eu tenho muito respeito, muito carinho por Anísio Maia. E, inclusive, uma estima pessoal. Agora, também isso não faz desfolhar o grande respeito e admiração que eu tenho pelo governador Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho sempre foi um agente defensor das minorias. Ricardo Coutinho, desde quando começou na política, e ainda na política estudantil, ele sempre se colocou como um maestro em defesa da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da devoção ao Estado democrático de direito. E, em particular, naquele caso do golpe contra Dilma, da prisão de Lula, Ricardo Coutinho, na inauguração do casamento entre o Rio São Francisco e a aridez de nossa terra, Ricardo Coutinho apareceu com toda a dignidade, defendendo o Lula, defendendo a Dilma. Então, eu acho, a meu sentir, que os paraibanos, os democratas, também não podem, por questões ou contingências ou circunstâncias, eu falo circunstância, aquilo que circunda, se afastar de um grande companheiro como Ricardo Coutinho. Então, eu também não me desabraço desse compromisso de reconhecimento histórico pelo trabalho valoroso do Ricardo Coutinho. Não tenho com ele
nenhuma amizade pessoal, só o conheci uma vez que ele foi ao meu escritório para me conhecer, levado por um querido amigo, o jornalista aí de João Pessoa, que a gente costuma se tratar como cabo, entendeu? E ele veio me apresentar ao então prefeito. E ele disse, Marcos, Sérgio Botelho me fala sempre na sua luta contra a ditadura, e eu gostaria realmente da gente conversar, e assim foi o único contato que nós tivemos. Mas, camaradas, a vida, quando é pautada por uma atitude diáfana, ela não é grata a favores pessoais. Ela tem a gratidão aos valores, aos projetos, às caminhadas sociais, às caminhadas ideológicas. E eu realmente tenho, pelo governador Ricardo Coutinho, um profundo respeito. E também, repito, não me desabraço desse carinho ideológico para com as atitudes dele, nem em muitos momentos difíceis. Eu clamo para que realmente, como disse o ilustre vereador Marcos Henriques, que não é momento para que a gente se separe. As esquerdas têm tido esse malveso. Eu me lembro quando era na época da ditadura, eu era do PCBR, e muitas vezes havia radicalização para a gente não ter contato com companheiros de outras organizações que também lutavam pelos mesmos propósitos contra a ditadura. Eu ousava e passava, pulava esse muro obscuro e conversava com os companheiros da AP, os companheiros de vários partidos de esquerda. Eric Rosa, saudoso companheiro, tá entendendo? Eduardo Jorge, Jader Neves, que eram da AP na época, tá entendendo? Um dos meus ídolos, que é o Serva, o Ribeiro, Emilson Ribeiro, que depois entrou numa outra organização revolucionária quando foi esfacelado o PCBR. Então, eu acho que nós não podemos destruir uma reunião sacrossanta por preconceitos pequenos, por preconceitos, ainda que grandes sejam, mas é melhor a gente se afastar desses preconceitos para fazer uma grande aliança, que não é uma aliança apenas, hoje não é só apenas da esquerda, é de todos os democratas, todos aqueles que realmente lutam contra as arbitrariedades, contra os pensamentos dos torturadores, daqueles que elogiam tortura. Nós temos que fazer uma procissão de luzes nessa escuridão. Concordo plenamente e rendo minhas homenagens, eminente vereador Marcos Henriques. Muito obrigado pela sua presença. Me enriquece. Rapaz, eu não sabia que eu vinha para cá para assistir uma aula, não, viu? Parabéns, professor Marcos. Aprendendo muito com o senhor, viu? O som, Eliseu. O som. Perdão. Nós estamos tendo um processo muito complicado, né? Agora, procede essa informação, porque o problema das esquerdas é que ela não tem o know-how da direita. A direita tem estratégias seculares. Quando eu falo seculares, não é no sentido religioso, é de tempo. Tem séculos de estratégia.
Está entendendo? Então, toda vez que se teve um momento de se trazer espasmos democráticos reais ao Brasil, a nossa elite, que tem uma tradição escravista, ela se manifestou de maneira muito brilhante, como tem se manifestado. E usando personagens que não tem nada de brilhante, mas a estrutura da direita é brilhante. E a esquerda tem muito a aprender com isso. E um dos grandes problemas da esquerda, essa é a minha visão que eu estou colocando agora, vereador, se me permite, apesar de eu ser o entrevistador, é exatamente conseguir se unir, juntar as suas diferenças internas. Porque a direita consegue juntar as diferenças internas pela experiência que ela tem. E a esquerda brasileira ela se fragmenta com muita facilidade, né? E eu vejo uma pessoa da direita, um político de direita, com muita categoria, com muita elegância, abrir mão de seus projetos pessoais em prol do projeto maior. Coisas que eu não vejo na esquerda, e eu sendo um jornalista progressista, de esquerda. Então, eu vejo que nós temos esse grande problema. Baseado nessas minhas afirmações, eu questiono o vereador em mais uma questão. Sobre a ida, sobre o boato, ou sobre a questão do boato de que Ricardo Coutinho poderá ir ao PT para ser candidato a governador, candidato a governador pelo PT aqui na Paraíba. Isso procede? Eliseu, primeiro, a política ela é cíclica. A política ela ano após ano a gente muda. Existe uma intercalação de poder. A democracia ela não é muito nova no Brasil. A democracia não é recente, né? E a direita, a esquerda, a expectativa que a gente tem é que a esquerda aprenda, porque o governo Lula foi um baita de um governo, foi um governo fantástico. Eu conversando uma vez com um deputado federal do Rio Grande do Sul, ele esteve aqui em João Pessoa, chamado Henrique Fontana. Sim. Aí ele disse o seguinte, ele disse, olha, Lula, o executivo apresentava um projeto deste tamanho, aí passava no Senado, na Câmara, voltava para a Câmara, para o Senado, o projeto ficava deste tamanho. Isso porque o presidente da República teve habilidade para que o projeto ficasse deste tamanho, porque um presidente de direita jamais ele vai botar em um projeto progressista. Mas, mesmo com os projetos pequenos, a gente fez uma revolução fantástica que Lula fez. Então, a política, ela é assim, ela é uma roda, a gente vai girando e a gente vai aprendendo. A alternância de poder é uma coisa fascinante, porque ano que vem a gente vai ter essa alternância de poder, até mais cedo do que a gente pensa, porque, logicamente, a história mostra que a alternância dá de 8 em 8 anos, agora a gente vai ter, no caso do PT foi 16, quase 16, foi 14, mas no caso de Bolsonaro eu acho muito difícil ele se reeleger. Ele adquiriu uma rejeição muito grande, poucos segmentos que o adotam, ele faz questão de... Já está na defensiva, defendendo voto impresso e tal. A eleição dele, eu não creio que ele recupere a popularidade dele, e eu creio que a eleição ela vá com Lula e outra pessoa do segundo turno. Não sei se Bolsonaro. Talvez nem ele vá para o segundo turno. Essa é a minha avaliação, certo?
Logicamente que... Então, na verdade, a movimentação para RCI e para o PT, ela é real. Certo. É porque eu fiz uma avaliação mais para frente, aí vamos descer agora. Olha, eu conversei com o Jackson quando o Jackson é o presidente do Partido dos Trabalhadores. Jackson Macedo. Jackson Macedo. Ele me disse que não existe nenhum tipo de, vamos dizer assim, nenhum tipo de aproximação com o diretório estadual. Com o diretório nacional, não sei. Agora, eu avalio friamente que o PSB é um partido que está na mão de Ricardo. É um partido que ele pode fazer crescer. Eu não sei se seria interessante para o próprio Ricardo sair do PSB. Ele abrir mão do partido, né? Eu não sei se seria. E o PT é um partido muito democrático, é um partido que tem um pluralismo fantástico. E Ricardo conhece o Partido dos Trabalhadores. Assim, para mim, pessoalmente, a gente ter um quadro como Ricardo Coutinho do PT, para mim é uma honra. Eu não tenho vergonha de dizer isso em canto nenhum. Entendeu? Porque eu acho também que a Operação Calvário, que está aí, tem muita coisa plantada para poder... a professora Maria Luísa, da Universidade, do curso de Direito, escreveu um livro fantástico. É uma imitação da Lava Jato, né? Pois é, então eu tenho essa avaliação. Não tenho uma avaliação mais profunda sobre isso, mas os indícios que a gente vê... Por que Ricardo Coutinho está solto? Se tivesse indício, ele não estava preso? Claro que estava. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso, a esquerda, ela teve vamos dizer assim, um ataque muito grande. A esquerda foi atacada desde a época que a gente começou a distribuir renda. Gente, é muito difícil a gente unificar o capital e o trabalho. Vocês querem uma categoria que ganhou mais dinheiro no governo Lula do que banqueiro, do que o próprio comércio, a indústria. Sabe por que eles não votaram em Lula? Porque no Brasil existe um preconceito de classe, doutor. Mesmo esse povo ganhando dinheiro demais, eles não se conformam com a ascensão da classe baixa e da classe média. Isso é uma coisa que vem da escravatura. É uma coisa que está no sangue das pessoas. Então, eu acho que Lula ele ensinou muita coisa a gente. E hoje eu acredito que a gente está vivendo um novo momento. Um momento que as esquerdas precisam se unir. Um momento que Lula... Sabe onde é que Lula está hoje? Lula está em Brasília, doutor. Ele está conversando, está dialogando. Está dialogando. É interessante. Porque Lula ele não é uma pessoa hipócrita. Lula ele não vai dizer, olha, eu vou governar sozinho, como o Bolsonaro disse. E aí, o Bolsonaro está governando com quem? Com o Centrão, doutor. Certo? A leitura... Lula, ele sabe que ele não governa só. Lula diz, eu quero governar com todo mundo que me apoiar. Certo? Porque ele sabe que ele tem que fazer uma unificação política em torno do Brasil para que o Brasil seja governável, que esse ódio, ele logicamente não vai acabar, mas que eles vão para debaixo da cama, onde eles sempre estiveram. Esses fascistas, eles estavam debaixo da cama, eles tinham vergonha, até 2014, eles tinham vergonha de dizer que era de direita. Eles tinham vergonha, porque o Brasil ele teve um pulo tão grande, ele teve uma mudança tão grande, uma valorização tão grande das camadas menos favorecidas, né, em prol de uma candidatura de um governo totalmente progressista e inclusivo, que eles tiveram vergonha. Quando eles viram que a Aécio Neves ia ganhar, eles foram para a rua dizer que é de direita, aí depois achincalharam. Depois que caçaram Dilma, aí o Brasil virou uma bagunça. É um preço muito alto que a gente está pagando até hoje. Com certeza. Essa questão de Lula em Brasília é muito interessante. A gente compara com o Guaidó na Venezuela, né? Guaidó era presidente da Assembleia Legislativa, tinha mandato como deputado, e se autodenominou presidente, sem ser eleito, sem ter voto nenhum, sem ter voto nenhum, e tudo mais, e não conquistou nenhum espaço político, nem fora nem dentro do país. O Lula, bastou ele ser anulado das condenações para que ele exercesse o papel que o presidente da República deveria estar exercendo.
Pois ele vai a Brasília, ele conversa com embaixadores, com chanceleres, com representantes de outros países, como se ele fosse um governo paralelo. Está entendendo? E isso é muito interessante, porque é de uma maneira extremamente natural. Lula não se declara nada, nem candidato efetivamente ele ainda se declarou, o que eu acho que ele já deveria ter feito, né? Mas nem isso. Ele falou que há possibilidades de ser candidato, mas não falou, eu sou o candidato à presidência da República em 2022. Nem isso ele declarou ainda. Ele defendeu a sua saída da prisão dentro dos trâmites legais de que se provasse que todo o processo armado contra ele fosse provado que era armado, não aceitou prisão domiciliar, não aceitou nenhum tipo de favor jurídico para que ele saísse da prisão. Foi de uma altivez fantástica. A E provou. Foi fantástico. E Exato. a convicção que ele estava, a convicção que ele tinha da inocência dele, entendeu? E a forma como ele saiu, você falou muito bem, Eliseu. Disseram, vá para casa, Lula. Agora bota uma tornozeleira para a direita ficar tirando onda. Ele disse, não, que eu não sou pombo, vou para praia, vou para casa não. Entendeu? Vou para casa não, eu vou para casa, eu vou sair aqui pela porta da frente como uma pessoa inocente. Certo? Ele provou. O Sérgio Moro é um canalha. E ele provou que estava correto, a postura política dele estava correta, porque hoje ele é muito mais forte. Hoje ele é um candidato, que Deus nos perdoe, e não queremos ser arrogantes em maneira alguma, mas ele provou ser um candidato quase que imbatível para 2022, se a democracia for exercida de forma correta, continua sendo exercida. Então, se não encontrarem, eu acho muito difícil a gente ter uma terceira via, Marcos. Não vai ter. Eu acho difícil a gente ter uma terceira via que possa se fortalecer, que possa ter musculatura para ter mais votos do que Bolsonaro. Eu acho muito difícil. Bolsonaro, tranquilamente, ele vai ter os 25%. Entendeu? Eu acho que tranquilamente ele tem, porque é o povo que já o apoia, é o povo que se identifica com as políticas bolsonaristas, entre 20% e 25%. Entendeu? E uma parcela dos evangélicos que já diminuiu muito. Já diminuiu muito, verdade. E os evangélicos que apoiaram ele no começo, a maior parte já não apoiam ele mais. Então, Bolsonaro praticamente derreteu politicamente, né? Em termos de voto e tudo mais. Então, o fato de que Lula hoje tem uma liderança natural nas esquerdas, e essa liderança tem sido muito contestada, até mesmo dentro do próprio partido, nacionalmente falando, né? Até Lula foi contestado por Rui Costa, Lula foi contestado por Jacques Wagner, que, está entendendo? Pessoas de nome, de peso dentro do PT, está entendendo? Mas foi contestado no momento, naquele momento em que estava de fraqueza, em que não se acreditava que a justiça brasileira se redimiria, está entendendo? No contexto que se referia a ele dentro da Operação Lava Jato. Né? O Moro é um bandido, vendido, entregou o país aos americanos. Né? Então, isso ficou mais do que provado, né? A suspeição de Moro também ficou mais do que provada, e nesse sentido. Na Paraíba, ainda dentro da Paraíba, e a gente já vai de uma vez para o nível nacional. O senhor acha que... Como é que nós estamos aqui em termos de apoio ao Lula, o Estado da Paraíba? Na Paraíba, ainda dentro da Paraíba, e a gente já vai de uma vez para o senhor acha que... Como é que nós estamos aqui em termos de apoio? O senhor está sem microfone. Sem microfone. Eu estava falando que a candidatura de Lula vai ser um divisor de águas, porque
O PT hoje, em João Pessoa, na Paraíba, apoia o governo de João Azevedo. Agora, se João Azevedo não apoia Lula, eu não acho que o PT deva seguir com o João Azevedo. Isso, para mim, é claro. E eu acho que a gente tem que construir uma alternativa. Certo? Nós tivemos já 2 reuniões com o PT, com o PCdoB, com o PSOL, com a Unidade Popular, com o PV e com o PSB. São 6 partidos que nós já tivemos 2 reuniões. E centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda, mas esquerda, vamos dizer esquerda. Vamos dizer que as 2 conversas que nós tivemos foram conversas boas. Temos grandes quadros nesse segmento, desses 6 partidos, e nós temos um grande cabo eleitoral. Eu acho que a gente não tem mais que estar... se a gente vê que o governador ele vai para... o Cidadania vai apoiar outro candidato, ainda uma semana dessa o governador estava dizendo que Luciano Huck é um quadro bom, tal, elogiando. É um equívoco, né? Eu espero que o governador ele não vá para esse lado. Eu espero que o governador ele possa ver que no Nordeste a candidatura de Lula é uma candidatura que o povo está esperando. É uma candidatura que pode romper paradigmas que há muito tempo, nesse governo Bolsonaro, a gente vem identificando. Então, esse centro, esses partidos de esquerda estão trabalhando, e a gente está discutindo, primeiro a gente não está discutindo nomes. É errado dizer que a gente está apoiando, que a gente quer Luciano Cartacho, que a gente quer Ricardo Coutinho. No momento, a gente não está discutindo nomes, né? A gente está discutindo programa. O que é que a gente quer para Paraíba? Vamos discutir programas? Quando chegar na época da eleição, a gente vai discutir se a gente tem algum nome, se a gente pode apoiar a candidatura de João, né, de João Azevedo. Então, nós temos muito tempo para isso. Hoje nós estamos no governo de João Azevedo. Hoje nós estamos no governo de João Azevedo. Agora, vereador, eu tenho quase certeza, eu posso estar aqui atirando no escuro, mas eu tenho quase certeza que Ricardo Coutinho será candidato a governador em 2022. Havendo essa candidatura de Ricardo Coutinho e tendo João Azevedo e o PT fazendo parte, vamos dizer, em tese, do governo João Azevedo, como seria, então, como será resolvida essa situação? Não, isso aí tem que ser resolvido pela executiva nacional e estadual. Eu acho que a candidatura de Lula ela é determinante. Certo? A gente precisa saber quem é que vai abraçar a candidatura de Lula, entendeu? Como é que vai se dar essa configuração. Na verdade, está muito incipiente para a gente dizer assim, ou João ou Ricardo. Está muito incipiente. A gente não pode chegar, eu não posso chegar num momento como esse, faltando muito tempo para a eleição, e falar qualquer tipo de coisa, mesmo porque nós estamos participando do governo de João. Para mim, seria antiético eu chegar agora e dizer, não, eu não quero João, eu quero Ricardo. Agora, Ricardo é um nome que ainda não falou se vai disputar. Ele tá debatendo dentro de um grupo de 6 partidos, e se esses 6 partidos chegarem e disserem que o nome é A ou B, aí eu vou tirar a própria fala de Lula. Lula diz o seguinte, olha, todo partido tem a prerrogativa de indicar o seu nome. Se o nome não passar no segundo turno, a gente vai pegar os partidos aliados e votar. E fazer uma, vamos dizer assim, uma aliança no segundo turno. Mas eu acho que, se você tem bons nomes, os nomes têm que ser colocados. Certo? Não sei como é que está a relação do Cidadania com o PT, com o governo Bolsonaro, aliás, com o PT, porque eu sei que o Cidadania faz oposição ao governo Bolsonaro. Isso é um fato positivo. O Cidadania ele faz parte do Centrão, né? Em Brasília. Faz parte do Centrão. Então se a gente consolidar esses 6 partidos, eu acho que a gente pode ter uma candidatura, sim. Acho que a gente pode ter uma candidatura, sim. Quer dizer, a gente vai ter um potencial candidato a presidente da República que pode alavancar uma candidatura. Certo?
Então, eu acho que isso é possível. Não posso dizer assim, nesse momento, se a gente vai priorizar isso ou vai priorizar uma aliança com o governo de João Azevedo. Né? Porque está muito cedo para a gente dizer, o governo de João Azevedo está muito bem avaliado. Certo? Se esse governo apoia Lula, dificilmente a gente vai se tentar uma outra candidatura. Agora, é possível que essa candidatura aconteça e, estando no campo da esquerda, ela tem uma possibilidade muito grande de arrebanhar, vamos dizer assim, os militantes. E a gente vai priorizar isso. Entendi. Agora, doutor Marcos Paiva. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Deixa eu só dar um aviso aqui. Tem um dos que estão ouvindo aqui, assistindo a gente, que se intitula O Mochileiro das Galáxias. Ele perguntou, Ricardo Coutinho será bem aceito no PT? Bom, essa pergunta, Mochileiro, já foi respondida, tá certo? Só para deixar registrado que nós estamos vendo sua pergunta. Pronto, doutor Marcos Paiva, fica à vontade. Perfeito. Doutor Marcos, só dizer ao Mochileiro que Ricardo Coutinho seria aceito dependendo de minha vontade. Mas eu não represento o partido aqui, né? O partido tem toda uma instância, tem toda uma direção, que no momento cada um pensa, existem pensamentos diferenciados, mas eu falando por mim, eu acho que ele é um quadro fantástico e qualquer partido teria muita honra em recebê-lo. Partido de esquerda, claro. Pegando aquela colocação que o Eliseu fez também com o vereador Marcos Henrique sobre a postura de Lula, né, a dignidade de Lula de não aceitar fazer acordo ou transação com a perfídia, com a injúria, né, para que ele trocasse a dignidade por uma liberdade. Ele me lembra sempre, desde o início da prisão de Lula, eu sempre dizia que o caso de Lula me lembrava muito, evocava muito aquela situação do capitão Dreyfus, que Emílio Zola, não patrocinou como jornalista a defesa dele. E Dreyfus, por várias vezes, as Forças Armadas da França fizeram um acordo para que ele aceitasse, inclusive, que ele aceitasse um perdão pela prisão arbitrária. E levaram o capitão Dreyfus sob uma acusação odienta de que ele teria traído a França e que ele aceitasse pelo menos o perdão. E o capitão Dreyfus nunca aceitou. Ele ficou muito tempo ainda na masmorra, até que fosse comprovada a armação que fizeram para incriminar o grande soldado francês. Lula, historicamente, me evoca essa posição que Emílio Zola, fez que o mundo tomasse conhecimento. No que concerne a possibilidade ou não do Ricardo Coutinho ter ingresso no PT, eu concordo com o eminente vereador Marcos Henrique, quando diz que realmente a gente não tem num momento histórico, não tem que ter essa premonição sobre esse aspecto. O que eu digo é que, quando você está no deserto, há sempre um caminho para o oásis. Quando vem o estio, com aquele calor pesado e sufocante, há sempre a necessidade de se procurar chuva. Então, eu acho que, dependendo das circunstâncias e da conjuntura,
o Ricardo Coutinho seria muito bem aceito, tá entendendo? Porque realmente ele não iria deixar sombra em ninguém, apesar de sua clareza, não é? De seu brilho próprio, de seu lustro. Ele não faz sombra a ninguém. Aliás, é uma coisa muito boa daquelas pessoas que são dotadas dessa capacidade luminar. Então, eu acho que, dependendo do momento histórico, não haveria nenhum constrangimento. Muito pelo contrário, não é? Do partido receber o Ricardo Coutinho, porque sempre teve posições politicamente corretas. Agora, no que concerne a essa falta de talento aparente da esquerda em se unir, eu acho que é um processo histórico, porque a direita ela é unida, não é de hoje, porque a direita se uniu desde que ela se apropriou da força de trabalho dos trabalhadores para explorá-los. E aqui no Brasil, a direita sempre, sempre, sempre escravizou os trabalhadores, sempre tomando os instrumentos de produção, foi destrutiva aos trabalhadores. A nossa direita aqui, ela é unida pela perversidade em massacrar a população pobre. E me permita, doutor Marcos, só uma pequena observação. A política, a correlação de forças num partido de esquerda é totalmente diferente da correlação de força num partido de direita. O partido de direita tem um coronel que manda e ele se une porque o coronel ele pega vendo seus interesses pessoais. Na questão da esquerda, você tem, no meu partido, no Partido dos Trabalhadores, a gente tem 6 a 8 tendências. Ganha quem tiver um discurso que agrade a maioria, entendeu? Ganha quem tiver política, entendeu? Que convença a maioria. Não existe dono. Então, é verdade. É por isso que a gente tem toda essa dificuldade. Porque a gente vive mesmo pela luta dos contrários, é verdade. Agora... É por isso que eu entendo que a liderança de Lula, nesse momento, ela é fundamental para fazer essa cola, para fazer essa união das esquerdas. Perfeito. E eu até me admiro que o PSOL, que é um partido que é esse sim, uma dissidência real do PT, e foi de forma traumática, não foi essa separação do pessoal, a formação do pessoal de pessoas que saíram do PT foi às turras. Então, mas no momento mais dramático que o PT passou, no momento mais difícil que o PT passou, mensalão, impeachment, prisão de Lula, o primeiro partido que apoiou Lula, que apoiou o PT, foi quem? Foi o PSOL. Né? Perfeito. E eu não tenho, por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida de que, por exemplo, a figura extraordinária, a meu sentir, e que me chama muita atenção, eu uma vez disse a ele lá na UNB que eu gostaria de ter mais anos de vida para um dia votar nele para presidente da República, é o Boulos. O Boulos tem dado, tá entendendo? Uma demonstração de apoio e solidariedade à união da esquerda. Inclusive, fazendo uma verdadeira seteira para, junto com toda a esquerda, abrir o caminho para a vitória do Lula como presidente da República, que, na realidade, é o que nós precisamos. Mas eu gostaria de não me prender somente à fé e à esperança do retorno do Lula, mas tocar diretamente na necessidade de defenestrarmos o atual presidente da República,
e se apropriou do poder para fazer maldade com o povo, para desconhecer que a vida importa, a vida do branco, a vida do negro, a vida do pobre, a vida do rico. Então, é preciso que a gente não se esqueça de que há um inimigo social, que é o Bolsonaro, com toda a sua trupe. Então, eu acho que o nosso discurso, ainda que seja candente e necessário em prol do Lula, mas é preciso enterrar de vez esse fantasma diabólico da presença do Bolsonaro em nosso país. Nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria que o vereador, mas que eu vou fazer uma última pergunta e eu gostaria que o vereador também já fizesse suas considerações finais, Marcos Paiva também fizesse, e aí nós vamos encerrar o programa. A última pergunta é com relação ao Lula, né? O Lula não se declarou assim efetivamente ainda candidato, correto? Mas já está em Brasília, o que mostra que já existe uma movimentação para 2022, em contato com chefes de Estado, com representantes de chefes de Estado, com chanceleres de exterior, tal. Lula está viabilizando vacinas, uma coisa que o presidente da República e o seu chanceler deveriam estar fazendo, né? E depois quer fazer uma caravana pelo país, começando, claro, pelo Nordeste. Então, meu caro vereador Marcos Henrique, o senhor acredita que o senhor acredita que seria melhor Lula fazer uma frente ampla com várias identidades políticas que vão além da esquerda, ou seria a hora de assumir a identidade de esquerda e encarar a eleição? Olha, Eliseu, deixa eu te dizer uma coisa. Capital e o trabalho, a união, a unidade do capital e o trabalho, está provado que é muito complicado, é muito difícil. Agora, dentro de alguns parâmetros, ela é possível. Lula, ele colocou o seu vice-presidente, o companheiro dono da Cota Minas lá, fugiu o nome agora. Que era dono do Alpargatas, que morreu, inclusive, de câncer. Zé Alencar. Morreu de câncer. Zé Alencar, que era uma pessoa extremamente ilibada. Pois é. Então, essa unidade, essa união do capital e trabalho, ela tem os prós e os contras. Os prós é que você vai estar sinalizando que ele quer que o Brasil ele também seja um Brasil que seja governado para os empregados, para os empresários. Lula ele governou para os empresários, para os banqueiros, para o trabalhador, para o pobre, para o rico, para todo mundo. Agora, e todos traíram ele. Tive a oportunidade de falar um pouco antes que isso foi algo que acabou ensejando na classe alta um certo ódio da classe pobre, porque a classe pobre estava ascendendo, né? Agora, eu parto do pressuposto que existiu um aprendizado muito grande em Lula. Lula é muito inteligente. Lula na política, a gente chama de craque. Lula é um craque na política. E os erros que ele cometeu no primeiro governo, ele não vai cometer nesse segundo período. Lula é muito inteligente, ele sabe o que fazer. Ele sabe que não pode governar sem os partidos. Logicamente que tem os partidos que vão se declarar oposição, mas pelo fato de você estar com o governo, todos os partidos vão chegar. E Lula ele vai saber fazer isso. E é nisso que eu creio, sabe, doutor Marcos? É nisso que eu creio, na inteligência de Lula, eu creio no aprendizado que ele teve. Jamais ele vai administrar a Petrobras da forma como ele administrou há uns anos atrás, fazendo... Porque a política de aliança, você tem que dar espaço para esse povo. Agora, determinadas situações tem que ter o controle do gestor.
Se ele deixa isso solto, doutor, aí acontece o que aconteceu. Então, essa experiência é algo que eu espero que tenha. E eu acho que Lula... Tem uma centralização maior, né? Exato. Eu me lembro agora, Eliseu, que para quem disse que Lula é velho, ele disse um dia desse seguinte: rapaz, Joe Biden tem 80 e poucos anos, eu só tenho 75, então ainda tem muito chão para correr. Então, eu acredito na candidatura de Lula, eu acredito na identidade que Lula tem com o povo. Ele sente o povo. Lula é uma pessoa sensível, é uma pessoa que vai fazer políticas de inclusão social a tal ponto de tirar o nosso país da miséria, ao tal ponto de... Olha, deixa eu dar um dado para você aqui, Eliseu. Em 2001, depois você coloca no Google aí, Jornal Nacional... Magda Caioá está dizendo que o Biden tem 75 anos. Não. Está equivocado. 80 e pouco. Magda mora no Canadá. Só concluindo. Desculpe se eu estou sendo prolixo. Mas, em 2001, 100 mil crianças morriam por ano. 300 crianças morriam por dia, de fome. Em 2001. Lula erradicou a morte infantil. Ele quase que erradicou o analfabetismo. Ele deu luz elétrica para todos. Ele proporcionou às pessoas ter dignidade, um salário mínimo digno. Eu me lembro que eu fui da CUT na época e nós criamos uma proposta que a cada percentual que o Brasil crescesse, o salário mínimo crescia. O PIB crescia, o salário mínimo crescia. Resultado, o povo começou a ter recurso para o seu bem-estar, para comer, para viver bem, entendeu? Então, quer dizer, eu acredito que esse novo Brasil ele pode voltar com um aperfeiçoamento melhor das engrenagens políticas, e eu acredito que Lula ele tem condições para isso. Então, eu queria agradecer as pessoas que acompanharam. Eu queria agradecer a você, Eliseu, que me convidou, doutor Marcos Paiva, que me parece muito aquele homem que foi perseguido pela ditadura e fica na ânsia de poder dar o seu testemunho. A gente percebe no senhor, doutor Marcos, uma sede de democracia, uma sede de que a coisa dê certo, uma sede que a esquerda volte a tomar o nosso país. E eu fiquei muito feliz de ter dividido esse espaço com o senhor. Para mim foi uma honra lhe conhecer, como também Eliseu Mariotti. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Obrigado. Inclusive, nós fazemos parte da mesma igreja, né? Igreja Presbiteriana. Não, eu sou batista. É batista? Tá, porque eu já lhe vi na Presbiteriana. Mas o Marcos Paiva, doutor Marcos Paiva, faça as suas considerações. Evangélico progressista. É isso. Exatamente. Somos. Uma vez eu já falei a você, Mariotti, que quando eu tinha uns 18 anos, eu fui conversar com o Dom Helder Câmara em Recife, e eu com aquela verve do jovem, né? E que me dava assim uma força de fé muito grande para debater determinados temas. Dom Helder me disse: não há diferença entre nós. Nós somos feridos de guerra. E realmente, todos nós somos feridos de guerra. Os evangélicos, que sejam os batistas, os anglicanos, os católicos, tá entendendo? Nós todos estamos sendo feridos de guerra. E o que tem que ser forte para todos nós é essa união de propósitos, de carinho, desculpem, de carinho, de respeito. E eu vou dizer uma coisa, eu fico muito orgulhoso de participar dessa conversa, porque eu gostaria de ter essa inteligência de vocês. Meu vereador Marcos Henrique, que riqueza de aula que você me deu. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, tá entendendo? Em ser seu aluno, em ouvi-lo. Eu aprendi muito. Muito obrigado. Como sempre, eu tenho aprendido com o Eliseu, com a inteligência. Eu queria ter essa inteligência de vocês e essa sabedoria.
ser modesto. Esse também, não é verdade? Muito obrigado. Foi uma honra ter essa aula. Na verdade, não foi entrevista, foi uma aula, né? Bom, eu agradeço ao vereador Marcos Paiva, que prestigiou a TV da Democracia, me prestigiou como jornalista também, e que nos deu a oportunidade de discutirmos assuntos pertinentes e muito importantes, que não são normalmente discutidos. Agradeço ao doutor Marcos Paiva pelas suas palavras generosas e, claro que há um certo exagero, mas são generosas, porque faz parte do coração generoso do doutor Marcos Paiva, cujo perfil o vereador Marcos Henrique definiu muito bem. Eu quero dizer que nós temos o site www.tvdademocracia.online e canal no YouTube TVD, TV da Democracia, canal no Instagram TVD, no Twitter TVD, que é TV da Democracia. Digitou TVD, vocês acham, todas as pessoas acham. E Eliseu, pois não. Eu queria só deixar o meu Instagram também. É o @ Marcos Henriques _. Quem quiser entrar no meu Instagram, tem toda a minha ação política. E no Facebook é Marcos, com 2 S no final, Henriques. Instagram, Deixaremos Marcos Henriques _. Pronto. Deixaremos, inclusive, na nossa página esse link. Mais uma vez, vereador, eu fico muito feliz porque, realmente, eu tenho até gratidão em saber e sentir que João Pessoa tem realmente um vereador de sua estirpe, com toda a sua pureza, não é? Sua dignidade. Isso realmente me deixa muito feliz. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Pois não. Então, nós vamos encerrando. Eu quero dizer que esse vídeo ao vivo vai ser editado, não editado no sentido de se cortar, mas de tirar aquilo que está travado, aquelas coisas assim, fazer uma limpeza de imagem. Ele vai para o canal do YouTube, vai para o nosso site e vai para o grupo também, no qual foi transmitido o vídeo ao vivo. É impressionante. A primeira entrevista que eu participo de mais de 1 hora, que saiu tudo perfeito. Não se deu nenhuma tremida, o som não falhou, todo mundo falou bem. Muito obrigado. Parabéns aí, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, gente. Nós primamos pela qualidade. Se Deus quiser, vamos melhorar mais. Muito obrigado a vocês todos. Um grande abraço à sua audiência. Um grande abraço a Magda, minha amiga, que está no Canadá, comentou. Um grande abraço ao Mochileiro, um grande abraço a Benedito da Silva. E assim vamos caminhando. Até mais ver. Galera, é o seguinte, eu quero pedir um grande favor para vocês. Inscreva-se no canal e dê um like nos programas. Muita gente assiste, gosta, elogia, mas não vai lá e dá um likezinho, não vai lá, se inscreve. É um clique só, tá bom? Na boa. Inscreva-se, dê o seu like. Obrigado.